Olá, gente. Meu nome é Aline e eu tô aqui para corrigir com vocês o volume 2 do PET na semana 4, certo? E é o segundo ano esse. Então vamos lá. Na questão 1, ele fala assim: identifique as questões falsas e explique o que está errado na afirmativa. A afirmativa 1, ela fala o seguinte: o latão, mistura de cobre e zinco, é uma solução sólida. E essa daqui é uma afirmativa correta. Ela é uma mistura. Muita gente acha que não, mas o latão é uma mistura, assim como o bronze também é uma mistura. E é uma solução sólida, certo? A afirmativa 2. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Essa daqui tá errada. A gente sabe que em soluções saturadas, todo o soluto é dissolvido pelo solvente, certo? E a quantidade que está dissolvida é o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Quando é menor, ela não é uma solução saturada, certo? Agora vamos para a afirmativa 3. A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases nos líquidos. Essa afirmativa está errada. Quando aumenta a pressão, a solubilidade aumenta. Isso aí pela lei de Henry, certo? Que ele fala que a solubilidade é proporcional à pressão. Então, aumentando a pressão, a solubilidade aumenta. E a gente pode até pensar, por exemplo, quando vocês vão fazer um leite e na hora que vocês tiram da geladeira e colocam o achocolatado, vocês percebem que ele não dissolve completamente, formam aquelas bolinhas. E aí, quando você esquenta ele, aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. Então, quando a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta, certo? Agora aqui a afirmativa 4. O álcool é apolar e por isso não se mistura a solventes polares, como a água. Bom, a gente sabe que o álcool comum ou etílico é uma substância polar. Todos os álcools são polares. Então, como ele é polar, ele vai se misturar com a água, certo? Olá, meu nome é Karen e hoje eu vou fazer a correção de alguns exercícios do PET do segundo ano, volume 2, semana 4. Então, exercício 2. Analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem embalagens transparentes e outros foscas. Se lermos as instruções dos rótulos dos produtos das embalagens foscas, provavelmente iremos nos deparar com essas informações. Para a conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e do calor. Essa orientação pode ser entendida quimicamente. Então, letra A. O calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza, desde que esteja com embalagens abertas. Errado. Para a pressão aumentar, a embalagem do produto deveria estar fechada. B. O calor em raios do sol podem alterar o volume dos produtos com ele fechado. Para que ocorra a diminuição do volume, os produtos deveriam estar com as embalagens abertas. C. A quantidade de soluto dentro desses produtos pode alterar se a embalagem estiver fechada. O calor não pode alterar quantidades de um sistema fechado. D. O calor e raios solares podem degradar o produto de limpeza, diminuindo a concentração do agente limpante. Isso é verdadeiro. O calor pode mudar a concentração do agente limpante. E por último, a E. O calor e raios de sol alternam a pressão e o número de mol dos produtos de limpeza. Essa alternativa está errada porque o calor não alterna o número de mols, apenas a pressão e se as embalagens estiverem fechadas. Então, a letra A está errada porque
Para aumentar a pressão, as embalagens devem estar fechadas. A letra B está errada, porque para o volume diminuir, os produtos devem estar abertos. A letra C, o calor não pode alternar quantidades em sistemas fechados. A letra D está correta. E a letra E, como eu disse antes, a pressão pode sim aumentar com os raios do sol, mas o número de mol não. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Questão 3. O trecho abaixo foi retirado de um rótulo de alvejante à base de cloro de uso geral. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Teor de cloro ativo: entre 2% e 2,5% peso por peso. Assinale a alternativa correta. Letra A. O solvente é o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é um sal, então ele não pode ser solvente. Ele pode ser um soluto, mas solvente não. B. A água é um soluto universal? A água é universal, mas conhecido como solvente universal. Letra C. O solvente é o perfume. Perfume vem a ser uma mistura de substâncias, então é uma solução e não o solvente. Hipoclorito de sódio é um dos solutos? Levando em conta que hipoclorito de sódio é um sal, sim, ele pode ser um dos solutos. O solvente é hidróxido de sódio altamente corrosivo? Que hidróxido de sódio é altamente corrosivo, isso é verdade, mas ele é uma base, então não pode ser solvente, ele pode ser um soluto. Então, letra D, alternativa correta. Hipoclorito de sódio é um dos solutos. Questão 4. Um estudante, estudando soluções em química, foi à cantina de sua escola e pediu água gasosa. Sua professora de química, que também estava no local, ao ouvir a frase, mostrou reprovação. Explique o incômodo da professora no pedido do aluno com um olhar químico. Ora, o estudante provavelmente quis pedir água com gás, certo? Ou água mineral gaseificada, onde a água que contém dióxido de carbono, que é injetado artificialmente sob pressão, causando a formação de pequenas bolhas que conferem à água qualidades efervescentes. Então, a professora não gostou do pedido do aluno, porque não se encontra água gasosa nas condições normais de temperatura e pressão. A água é líquida, certo? Então, essa aí é a resposta da questão 4. Até mais. Agora a correção do número 5. O único cristal de um sólido é adicionado a um becker contendo uma solução daquele mesmo sólido. Considerando a situação a seguir, qual das alternativas é a correta? Então, vamos lá. Aqui a gente pode observar os beckers, Becker A a gente vê que já tem um corpo de fundo, o becker B não tem, e o becker C está completo de corpos de fundo. Então, letra A. A situação B ocorreria caso a solução inicial fosse insaturada. Está correta, pois como a solução está insaturada, ela seria capaz de dissolver o cristal adicionado. Letra B. A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada. Não, pois se adicionarmos mais cristal na solução, ela estaria com corpos de fundo. E aqui a gente pode observar que não tem. C. A situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada. Sim, pois a solução saturada já está no seu limite. Não conseguiríamos dissolver o cristal adicionado. E aqui está ele, o cristalzinho adicionado, ele não dissolveu. D. Ocorreria o demonstrado em C caso a solução inicial estivesse supersaturada. Sim, pois como uma solução, quando ela está supersaturada, ela já não consegue mais dissolver. Então, a gente vê os cristalzinhos aqui. E aí, caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A após a adição do cristal.
ela também está errada, porque se estivesse insaturada, esse cristalzinho aqui, ele teria se dissolvido. Então, aqui as corretas são a letra A letra B incorreta, a letra C também está correta, a letra D e a letra E. Então, corretas são a letra A, C e D.